lá dentro, porque tudo nasce, a praga, a maldição, amaldiçoou. E para isso, nós adquirimos por filiação essa maldição, esse pecado. E esse pecado que nós adquirimos, nós não temos culpa. Foi por filiação, porque nós somos filhos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E agora passamos a ser imagem e semelhança de Adão. Porque imagem de Deus, não. Nós não somos mais imagem de Deus. Nós temos semelhança. Nós temos imagem, não semelhança. Porque Deus não se assemelha ao pecado. Todos nós somos pecadores. Mas Deus deu uma saída para isso. Ele disse, mas de ti, mulher, nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Mas ele ainda, a serpente ainda vai ferir o calcanhar, que está ferindo o nosso calcanhar sempre, todos os dias. E assim aconteceu. De uma mulher nasceu um que veio levar esses pecados por filiação. É um pecado que você não fez, ele levou, que você queira ou não queira, a morte na cruz levou o pecado original, o pecado por filiação. O que aconteceu? Se você está morto espiritualmente por causa do pecado, quando Jesus veio e levou esse pecado, o seu espírito voltou a avivar. O fruto do Espírito está vivo dentro de nós. Agora pode ser usado, nós podemos se comunicar com o Espírito Santo, o Espírito Santo se comunica com Deus. Antes não. O judeu não tem isso, porque eles não aceitaram Jesus. Então, eles ainda estão mortos no seu direito, eles estão mortos espiritualmente. Eles estão vivos só na carne. Nós que aceitamos Jesus, agora estamos com o Espírito vivo. Mas a ordem da morte continua. Você vai para o barco, do porto vieste, do porto voltará, e acabou. Mas a tua alma não. A tua alma é eterna. Não tem como matar a alma. Não tem como morrer a alma. A morte da alma é o castigo eterno, é a separação de Deus. A nossa separação de Deus é mais do que o inferno. Você está fora da separação do Espírito Santo, de Deus, é um inferno. Então, por isso que ele deu essa ordem. Quem crê e for batizado, para ser batizado tem que crer. Descer as águas é como fosse um simbolismo de que você está dizendo, eu agora sou crente. E eu vou lavar os meus pecados, e eu vou lavar o velho homem e sair uma nova criatura. Antigamente, ele faz essa comparação, porque antigamente toda a roupa era tingida num tanque. Tinha sempre bastante tanque, botava umas tintas e jogava a roupa ali dentro, conforme a tinta saía a cor. Então, o simbolismo é o mesmo. Você entra num tanque d'água limpa e sai limpo, como tivesse limpado, como você tivesse falando para as pessoas, eu agora estou limpo, sou uma nova criatura, minha alma está lavada pelo sangue de Jesus. Mas isso tem que ser uma mudança radical. Se você falava palavrão, não fala mais. Se você mentia, não mente mais. Se você devia, não deve mais. Se você falava mal de irmão, não fala mais. Se você pensava só. Antigamente tinha que pegar em adultério. Tinha que ter testemunha para ser apedrejado. E Jesus disse, se você pensar e conceder no teu coração, já adulterou. Não precisa nem ter. Ter uma nova criatura, não pode fazer nada disso. Ele tem que ter a semelhança de Deus. Ser crente, o nosso irmão aqui falou, o nosso segundo aqui, que bom ser crente. Na verdade, que bom. Mas o diabo também é crente. O diabo também acredita em Jesus. O diabo também acredita no Espírito Santo.
Mas só que ele não faz a vontade dele. Então não adianta dizer que você ama Jesus e não faz o que ele mandou fazer. Nova criatura. É complicado isso. É bem complicado para a nossa salvação. Se nós não nascemos de novo verdadeiramente, você não subirá no arrebatamento. Você vai ficar, meu irmão. Não adianta te passar o pano na cabeça, não é bem assim, a coisa é diferente, isso aí é escrever assim, mas é para assustar, isso não é bem assim. Até eu ganhei um livrinho aí do nosso irmão, meu professor aí de teologia, o Klein, né? O Jaime. E aí eu estava olhando assim, que conta-se uma lenda que um camponês andava pelo campo. E certa manhã, muito fria, ouviu uma voz que chamava: ó camponês, vem aqui, aproxima-se. Ele aproximou e viu uma víbora que disse: agora você pode me colocar no teu seio, embaixo do teu casaco. Por quê? Perguntou o camponês. Porque já troquei a minha pele, estou de pele nova. E perguntou o camponês: mas a natureza da víbora já foi trocada? Oh, essa não. Então, não lhe darei lugar no meu seio. Da mesma forma, não adianta trocar roupagem. Não adianta botar um casaco. Não adianta botar uma gravata e vir para a igreja bonitinho, de cabelo penteado, e dizer: eu sou agora uma nova criatura. Ele só trocou a roupa, ele só tomou um banho na piscina, ele só mostrou para as pessoas que aceitou Jesus. Mas não é aceitar Jesus, é Jesus nos aceitar. E para ele nos aceitar, nós temos que estar apto para que seja filho dele, irmão, filho de Deus, legítimo, por adoção. Então, nascer de novo é complicado, você tem que mudar. É a mesma coisa, a pessoa vai para o monte para orar. O que adianta você ir lá no monte orar? Você pode orar aqui na igreja, você pode orar em casa, você pode orar em qualquer lugar. Oração cabe em qualquer lugar. Jesus diz: não adianta no monte, no vale, importa é que você ora em espírito e verdade. Nascer da água é nascer uma nova criatura. Nascer do espírito é vivificar o teu espírito. Qual é a obra da carne? É isso que acontece. Está lá, eu acho que é Gálatas 5, né? É isso, né, o pastor Sandro? Gálatas 5. Ele fala da obra da carne. Oh, Jesus. Bota na escola dominical aí, que eu estou feio aqui. Gálatas 5. Está aqui. Gálatas 5. Mas a obra da carne e o fruto do Espírito. Digo, porém, o Espírito é mais exortação. E eu, porém, 19, né? Porque a obra da carne são manifesta, da quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. E coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que todas essas coisas ainda estão mortificadas dentro de nós?
essa obra da carne, sair ela não sai, ela está lá dentro. Nós adquirimos por filiação. Mas ela deve ser mortificada, ela não pode ser aguçada. Certa vez um moço disse aqui na igreja, eu oro em espírito para que o diabo não ouça. Porque se eu orar em espírito, se eu falar e não falar, o diabo não ouça o que eu estou dizendo. Na verdade, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Só Ele sabe quando você conversa com Ele. Mas, se você pensar assim, a hora que o pastor Sandro Verno sair lá, eu vou dar uma rasteira nele, só para ver o tombo dele com a cabeça lá na parede. Se você pensar, você não está mais falando com Deus. Você está falando com quem? Com o pai da mentira. Ele sabe, mesmo em pensamento ele sabe. Porque quando você pensa em fazer algo mal, você está telefonando para o diabo dizendo o que você vai fazer. Porque é a área dele. Então ele sabe mesmo pensando. Ele não é onipresente, onisciente, mas você está pensando nas obras dele. E aí, a linha cai no telefone dele. Por isso, cuidado no que a gente pensa, no que a gente pensa. Porque tanto Deus ouve como o diabo ouve também. Então, o novo nascimento requer muito mais do que nós pensamos. Não é só fazer jejum. É muito fácil fazer jejum de não comer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Nós já fizemos isso várias vezes. 3 dias. Eu já fiz muitas vezes com os obreiros integrados. E pega de segunda a quarta-feira sem só poder beber água. Mas eu consegui tranquilo. Consegui tranquilo. É mais fácil. Jejum sem oração não tem valor. Como oração também sem jejum. Mas o problema, eu quero ver o jejum. Você fazer o jejum é de ser nova criatura. Você passar uma semana sem pensar, com o seu pensamento totalmente voltado a Deus. Você ser uma pessoa íntegra com a tua esposa, com o teu filho, com as pessoas que você trabalha. Você não dizer um palavrão, não pensar mal de ninguém. Você ser simplesmente um mini Deus. Uma pessoa totalmente correta, totalmente convencida de que você é uma nova criatura. Você tenta fazer isso e você vai ver no final da semana o que vai acontecer. Se você conseguir fazer isso, eu duvido no final da semana, você impor a mão sobre um doente e ele não ser curado. Por que você impõe a mão num doente e ele não é curado? Dificilmente você vê cura. Antigamente se via muita cura. Hoje é difícil, num culto você vê uma profecia, você vê uma cura, você vê muita língua estranha. E não serve para nada. Só serve para edificar a ti mesmo. Não serve para a igreja, a não ser que tenha um intérprete. Agora, se eu falar em hebraico agora, o pastor Sandro é capaz de interpretar, porque ele tem um livro. Agora, o que adianta eu falar aqui em língua, se ninguém vai entender? Para quê? Onde é que está na Bíblia que isso edifica alguma coisa? Me mostra na Bíblia isso, que tem que buscar isso. Agora, dom de profecia, dom de cura, dom de interpretação de língua, dom de variedade de língua, é bem diferente. Então não adianta. O que adianta é ser profeta. É isso aqui, ó, é a Bíblia Sagrada. Nós somos profeta porque profetizamos através da palavra. Aqui está toda a profecia. O que você precisar de profecia está aqui. O que você precisar
do final do mundo, do começo do mundo, do meio do mundo, o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, quando vai vir, o que não vai vir, o que vai acontecer, aonde é que você vai, para onde você vai, para onde... Está tudo escrito na Bíblia, não precisa buscar de ninguém. Por que ninguém estuda o Apocalipse? Porque o Apocalipse não adianta estudar o livro de Apocalipse escrito por João, porque isso foi revelação, e ele mesmo não entendeu o que ele escreveu. Não adianta dizer que ele viu besouros de asa de aço, né, com cauda tipo escorpião, soltando fogo pela boca. Ele viu. Pode ser um helicóptero? Pode. Mas naquela época ele sabia o quê? Ele escreveu o que ele viu. Então, só que no Apocalipse tem revelação em 30 livros da Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia para poder revelar o Apocalipse. Senão você não vai entender. Tem muitas partes do Apocalipse que estão em outros livros da Bíblia. Mas não é tão difícil, não é fácil. Mas é preciso ter alguém, tem que entrar numa escola, você tem que entrar num curso de teologia. Eu mesmo nessa idade estou com 80 anos, mas eu estou fazendo 3 cursos ao mesmo tempo. Pelo celular, claro, são palestras que eu posso ouvir e ver a hora que eu quiser, mas eu tenho curso de 300 palestras de 1 hora. Isso a gente ouve e vê, isso vai aguçando, vai abrindo, porque a salvação, o entendimento, é um processo gradativo. Você não aprende numa hora só. E você não vai entender a Bíblia porque você é inteligente. Se fosse assim, o pastor Santos não lia mais, não estudava mais. E agora acabei de dar o livro para ele, ele está estudando, porque nem eu tenho condições de continuar, ele vai continuar. Por quê? Ele quer aprender mais. Quanto mais ele lê, quanto mais aprende, o Espírito Santo vai abrindo. Porque o mundo não vai ser revelado de vereda. Deus vai revelando as coisas gradativamente, conforme a nossa inteligência. Porque nós não temos capacidade de ouvir o que vai acontecer, do que você não sabe. É preciso você estar maduro para isso. Por isso que o Espírito Santo, ele só revela quando você tem maturidade para poder entender. Por isso que nós temos que prestar atenção e aprender. Porque quando você tem certeza de alguma coisa, você faz tranquilo, sem precisar pestanejar. Eu quando passo um MDF na serra, que corta até pensamento, que é ponta de viga, tão afiada que se passar um dedo, tu nem sente, né? Mas eu faço isso há 60 anos, e não tenho um dedo cortado. Por quê? Eu tenho certeza do que estou fazendo. E faço com cuidado, faço com medo de que a serra corta mais do que eu. Então eu tenho que fazer perfeito para que isso não aconteça. Assim só na vida. Não adianta, a gente tem mais medo de Deus do que do diabo. Nós não temos que ter medo de Deus, nós temos que ter respeito e aceitar os seus ensinamentos. O diabo já é homicida desde o começo. O diabo está pegando o nosso calcanhar desde a época do começo. Jesus morreu na cruz, deu seu sangue, porque o diabo é que fez com que ele fizesse isso. E sobre a cruz ele levou todos os pecados, não todos, todo o pecado, por filiação. Esse ele levou sem a sua autorização, queira ou não queira, ele levou. Porque agora o próprio Jesus tem que restaurar novamente este mundo. Ele está restaurando o homem, depois ele vai restaurar a terra, depois vai restaurar o universo. Está lá em Apocalipse. O dia, né, que ele voltar, que a trombeta tocar e depois
depois de 3 anos e meio, nós voltar novamente com os seus para lutar contra o anticristo. E depois, em 2 Pedro diz, e as marras se desfarão, os elementos ardendo em fogo se desfarão, e tudo será queimado, tudo será transformado no novo céu, na nova terra, aonde nós vamos morar. Então, eu vou para o céu, eu quero morar no céu. Onde é que é o céu? Jesus disse, aonde eu estiver, vocês também estarão. Mas aonde ele vai estar? Na casa do meu pai tem muita morada, eu vou preparar uma, mas aonde? Aonde eu estiver, você estiver. É lá no lado de Deus? Ou em qual lugar? Não interessa qual lugar. Importa que ele está junto com nós. Importa o lugar, é ele que está lá junto com nós. Então, tudo será queimado. Este mundo vai ser transformado num novo céu e nova terra. Quer dizer, o mundo que era jaz do maligno não vai ser mais. Satanás vai ser preso. Então, esse mundo ainda é do maligno. Esse mundo ainda é. Por que Deus não age nas crianças que morrem? Por que tem acidente? Por que o crente morre? Por que o crente chora? Por que o crente tropeça? Por que o crente é doente? Por que o crente tem câncer? Não vai mudar. A nossa alma que muda, o nosso corpo não. O nosso corpo ainda continua a mesma coisa. Se o mundo jaz do maligno, é ele que está no comando desse mundo, não é Deus. Deus, ele está comandando. O Deus, ele fez tudo, comanda tudo, ele sabe tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Mas na terra, quem comanda aqui é Satanás. Por isso que acontecem essas coisas. Quando Jesus foi tentado no deserto, o que é que o diabo disse? Se me prostrares diante de mim, eu te darei todo esse reino. Como que ele pode dizer que te darei todo esse reino se não era dele? Ele falou porque é dele. Que depois que Adão pecou, ele perdeu o comando. Ele passou o comando para Satanás. Ele entregou de mão beijada. Por isso que ainda Deus disse, colocou um anjo na porta do Éden, para que ele não voltasse e comesse do fruto da vida eterna, para que ele não vivesse eternamente com pecado. Porque a morte do corpo mata-se o pecado da carne. Né? E a nossa alma, que é o nosso espírito, que é igual, ele vai ser destinado para um lugar determinado por Deus. Falaram aqui ainda há pouco, que na leitura, uma espada de 2 gumes, que separa entre juntas e medula, e alma e espírito. Só a palavra de Deus pode separar, porque alma e espírito, elas são unidos. A gente só fala para ser diferente, só na maneira de pregar, na maneira de discernir essa Bíblia. Mas alma e espírito é uma só. Quem divide é só a palavra de Deus. Então, que nessa noite, nós podemos pensar que nós temos que ser diferente. Não podemos ser igual o mundo jaz o maligno. O nosso andar, quando o nosso irmão aí passa na rua, todo mundo vê, ele é um crente. Por quê? Ele está de calça, ele está bem arrumado, ele fala diferente, ele age diferente, ele cumprimenta diferente, ele compra diferente, ele paga direitinho, pode. Eu tenho vários clientes, crentes, que eu não vendo mais. São crentes. Eu já fiz vários móveis para crente, que até hoje não me pagou, sabendo que eu era um pastor. E ele ainda estou na igreja. Você acha que essa pessoa é uma nova criatura? Nunca! Como diz Jesus, é filho do diabo. Jesus disse, raça de víbora. Por que raça de víbora? Porque por fora ela é bonita, quando troca a casca, mas
por dentro ela continua com o mesmo veneno, com aquelas duas presas, aonde ela toca, o veneno passa pelo corpo todo, e todo o corpo fica imóvel. Então isso não adianta, existe muito nas nossas igrejas, muitos crentes falando, como agora, tem um aí que está dentro da igreja, e levantou uma lebre contra a nossa igreja, defamando a nossa igreja, botando na justiça a nossa igreja, mandando fotografia vindo da internet, está na igreja, eu vi ele essa semana dentro da igreja, defamando a igreja. Isso aí é o quê? É nova criatura? Nunca! Ele vai ter que se converter, vai ter que se batizar de novo. E se Jesus vier, vai ficar, meu irmão. Vamos cuidar disso. Tudo indica que não é o fim, mas é o começo das dores. É como uma mulher que vai ganhar um neném. Primeiro ela tem as dores, depois vem o nascimento. E agora nós temos o princípio das dores do nascimento no novo mundo. Isso vai acontecer. Deus não mente. Está na Bíblia. Ele não mente, vai acontecer. Então, por isso, vamos cuidar, meu irmão. Vamos cuidar, porque senão nós vamos ficar. Uma mulher, aqui tem uma senhora com uma criança no colo, né? Você dá de mamar para ele, faz mamadeira, troca a fralda, é porque você gasta dinheiro, porque você ganha dinheiro, porque você tem amor pela criança, por amor. Você faz isso por amor, né? Mas tem gente que faz também a mesma coisa igual a senhora. Você bota uma empregada e ela também dá mamadeira para a sua criança. Ela também troca a fralda da sua criança. Mas ela não faz por amor. Ela faz por dinheiro. Não é a mesma coisa. A mãe faz pelo amor. A empregada faz por dinheiro. Nós fizemos por amor. Eu faço por amor, não por dinheiro. Deus quer que nós façamos por amor a Deus, não para ser olhado pelo povo dizendo, como oravam em pé na sinagoga, ou botando dinheiro no lugar do Pilato, que todo mundo ouvisse o barulho da moeda, para dizer, eu já ganhou. Tudo que você faz e você foi agradecido, você já levou a recompensa. Eu sei que chegou na hora, me desculpa por passar do horário. Esse tema é um tema que tem que fazer em 2 ou 3 vezes, porque é bastante comprido. Mas a gente deu uma mexida só para que você fique esperto, porque o pé de fruta não dá o seu fruto para si mesmo. O rio não bebe a sua própria água. Então, o nosso fruto não é para nós mesmos. O nosso rio não é para nós beber. É para que outros façam. Outros bebam, outros comem o nosso fruto. Outros saboreiam. Então, vamos ser uma árvore frutífera. Não um pé de figo, como Jesus foi lá, para comer o figo e só tinha folha. Ele foi lá porque se tinha folha, tinha figo. Não existe figueira que tenha folha e não dá figo. Porque primeiro nasce figo, depois da folha. É igual o pé de uva, de videira. Primeiro nasce o cacho, depois da folha. Mas ele chegou lá, ela só era frondosa para aparecer no meio das outras que não tinham folha. Por isso que ela foi amaldiçoada. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, então? E se você... eu não sou melhor do que ninguém, mas aqui, quem está aqui, não sou eu. Quem está mandando falar é o Espírito Santo. Se a minha oração que eu fizer, ela não vem de mim, a minha boca é só o caminho, é só
o fio que leva a palavra do Espírito Santo. Então, se você quiser uma oração que está necessitando de alguma coisa que pode ser intervido através do Espírito Santo, vem aqui, nós vamos orar. Se não, você fica onde está, eu vou fazer oração a mesma coisa. E depende agora da sua fé, não depende do Espírito Santo, não depende de Deus, não depende de Jesus. O que depende de nós, da fé. Se você é uma nova criatura e você acreditar, se você tiver fé do tamanho ou igual um grão de mostarda, você sabe o resto, né? Muitas coisas acontecem. Não é por causa da mostarda, porque não é a maior semente, não é não. E o pé também não é grande, não é não, é desse tamanho. Mas tem outra vertente. Então, alguém deseja esta oração de cura ou de intercessão? Senão nós vamos orar para que o Espírito Santo nos consiga convencer a nós mudarmos o nosso comportamento interior. Vamos sair daqui pensando assim, eu vou chegar em casa, eu vou falar diferente com a minha esposa, eu vou falar diferente com meus filhos. Quer conhecer quem você é? Conversa com a sua esposa. Quer saber? Procure para a sua esposa. Quer saber quem é a sua esposa? Fala com o seu marido. Você quer saber quem é seu filho? Quem é seu pai? Fala com o filho que ele diz quem é. Então, se nós mudarmos o nosso comportamento com a nossa família, com a nossa esposa, com o nosso vizinho, com nossos amigos, você está dizendo para Cristo, eu sou uma nova criatura. Amém? Seu irmão Dalmiro é doente? A doença. Coluna. Então, aí, ó, nosso irmão está precisando. Você é o abençoador. A sua boca tanto abençoa como amaldiçoa. Então, como eu disse, se você usar o fruto, a obra da carne, você amaldiçoa. Se você usar o fruto do Espírito, você vai abençoar. Porque quem abençoa é o Espírito que está vivo dentro de você. Você não vem aqui na igreja para buscar o Espírito Santo, nem Deus. Ele não está aqui. Quando nós saímos daqui, ele sai junto. Deus não habita em tempo feito pela mão do homem. Tem 4 vezes na Bíblia. Deus não habita em tempo feito pela mão do homem. Nós somos o templo do Espírito Santo. A hora que nós saímos daqui, isso aqui fica vazio, fica uma casa. Então, você é o templo. Você determina. Você tem o poder de curar. Basta você crer. Nosso Deus e Pai, está aqui tua filha representando seu irmão, Senhor. Nós sabemos que ele necessita, mas que seja a tua vontade e não a nossa. Os teus servos estão aqui, estão pensando, o que eu posso fazer para melhorar? Eu digo a você, igreja, o Espírito Santo está lhe esperando. Uma palavra abençoada, com tudo que é de bom. O Espírito Santo nos ama, Jesus nos ama, Deus nos ama, mas Ele quer nós para Ele só. Ele não quer perder mais para ninguém. Ele já perdeu muito para Satanás. Agora Ele quer só para Ele. E nós vamos ceder em nome de Jesus. Então, por isso, entra com providência, cura aquele enfermo. E todos aqueles da nossa comunidade que necessita da tua intercessão. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa vida. Obrigado pela nossa família. Obrigado por esses teus filhos que estão aqui, que saíram de casa e vieram ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa eles. Abre seu coração, sua mente e atenda o pedido de cada um, para que eles testemunhem que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Graças a Deus. Tome teu assento só um minutinho, nós já vamos encerrar. Nós temos alguém aqui que ainda não serve a Jesus